Tá? Olha, tá aqui. O V. E pega um ponto aqui, ó. Daqui. Qual é o ângulo que tem como lado o preto e o azul? Qual é o ângulo? Mas quais são os ângulos? 0, 2π, 4π, 6π, menos 2π, menos 4π. Então eu tenho que escolher um ponto. Olha, eu posso escolher qualquer um, não posso? Então eu escolho quem? O 1, 0. O meu ponto é o ponto abscissa 1, ordenada 0. Então, quem é o seno de 0? Quem é o seno? É a ordenada do ponto dividido pela distância do ponto à origem. Qual é a distância do ponto à origem? 1. O seno de 0 é 1. Quem é o cosseno de 0? A abscissa do ponto dividido pela distância do ponto à origem, que é quanto? 1. Então você tem quem é 3π sobre 2, onde aparece o 3π sobre 2, ó, 3π sobre 2 está aqui, é esse ângulo. Esse ângulo aqui, 3π sobre 2. 3π sobre 2. Eu posso escolher qualquer ponto aqui em cima. Esse é o lado preto, né? Ó. Esse é o lado preto, é o segundo lado. Primeiro lado, o eixo positivo das abscissas. Segundo lado, esse aqui, ó. Eu escolhi um ponto, eu vou escolher qualquer ponto. Eu escolho quem? Menos 1. Que é o ponto que? 0 menos 1. Então, quem é o seno de 3π sobre 2? O seno é a ordenada do ponto, que é menos 1, dividido pela sua distância à origem. Então dá quanto? Menos 1. E o cosseno? O cosseno de 3π sobre 2? Quem é? Quem é? É 0. Porque é 0 sobre 1, dá 0. Tá. Você tem isso aí. Melhor ainda. Melhor é que se você tá? Antes vamos observar o seguinte, os ângulos. Se você pegar um triângulo retângulo, cujos catetos valem 1, então quanto é esse ângulo aqui? Quanto é? 1π sobre 4. Sobre 4 radianos. Quanto é que vale a hipotenusa? Raiz de 2. Quadrado de 2. Então você tem aí de graça o quê? Quem é o seno de π sobre 4? Seno? Quem é o seno? 1 sobre... que você racionalizando dá o quê? 1 sobre 2. Quem é o cosseno? Vai 1 sobre raiz de 2 também. Dá o quê? 2 sobre 2. Tá? Tá bom? Se você pegar um triângulo equilátero, os 3 lados iguais a 1. Então, quando você traça a altura, tá?
Então esse lado vale quanto? 1/2. 1/2. E quanto é esse ângulo aqui? Π sobre 3. E quanto é esse ângulo? Aqui. Vou tirar até o sinal. Aqui não precisa do sinal não. Π sobre 6. Quanto é que vale a hipotenusa? A hipotenusa 1. Então quanto é que vale esse cateto? 1/2. Então quanto é que vale esse cateto aqui? Raiz quadrada de, né? Não, né? Se eu chamar isso aqui de Z, fica o quê? Z ao quadrado mais 1/2 ao quadrado, que dá 1/4, é igual a 1. Então Z ao quadrado é igual a quê? 3/4. Então quem é Z? Raiz de 3 sobre 2. Então essa medida aqui é quanto? Raiz de 3 sobre 2. Tá? Essa medida aqui é, portanto, raiz de 3 sobre 2. A medida aqui é raiz de 3 sobre 2. Então você tem daqui o seno de π sobre 3. Quem é o seno de π sobre 3? Quem é? Porque cateto oposto sobre hipotenusa. Dá raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. Mas o seno de π sobre 3 é o cosseno de π sobre 6. Tá? Tá aqui, ó. 90 graus. Quem é o cosseno de π sobre 3? Cosseno de π sobre 3, né? Cosseno cateto. Porque eu estou nesse triângulo retângulo. Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então dá quanto? 1/2. Mas isso aqui é o quê? É o seno de π sobre 6. Tá certo? É o seno de π sobre 6. Certo? Então você tem isso aí. Portanto, tá? Portanto, olha a situação em que você tem aqui. Você saber como usar isso. O V, tá? E você pega um aqui e constrói um triângulo equilátero aqui de lado 1. Se você constrói um triângulo equilátero de lado 1, quais são as coordenadas desse ponto? Isso aqui é quanto, hein? 1/2. E esse aqui? Menos raiz de 3 sobre 2. Conclusão. Se o seu ângulo é esse aqui, e que ângulo é esse? Vamos primeiro determinar que ângulo é esse. Que ângulo é esse? É o quê? Quem é X? Quem é o ângulo X? O lado preto, né? É o lado, ó. É o quê? Quem é X? X é o 3π sobre 2. Certo? Ó. Até aqui é 3π sobre 2, mais quanto? Não. Π sobre 6, porque π sobre 3 é esse daqui de dentro. Esse aqui é π sobre 6. Π sobre 3, esse aqui, ó, que é o ângulo interno do triângulo equilátero, tá?
Eu construí de forma que isso aqui seja 1, 1 e 1. Então, esse aqui é π sobre 3π sobre 2 mais π sobre 6, que dá quanto? Dá 6, né? 6 por 2 dá 3, dá 7π sobre 6. Tá certo? 2π sobre 3, 6 por 2 dá 3. Não, que 7π sobre 6? 6 por 2, 3. 3 vezes 3, 9, dá 10π sobre 6. Que é quanto? Que é 5π sobre 3. Exatamente, ó. 5π sobre 3, que é exatamente, ó, é o π. Veja, ó. Veja que esse ângulo também pode ser calculado assim, ó. Esse ângulo x também pode ser calculado assim. É a volta completa, que é o 2π. 2π. Menos quanto, hein? Π sobre 3. Que dá quanto? 5π sobre 6. Mais fácil. Mas aí, então quem é o seno desse ângulo? Então quem é o seno desse ângulo? Quem é o seno do 5π sobre 3? Quem é? O seno é a abscissa do ponto dividido pela distância do ponto à origem, que dá quanto? Menos raiz de 3, abscissa não, ordenada, menos raiz de 3 sobre 2. E quem é o cosseno desse ângulo? O cosseno é 1 meio. Hã? 1 meio. 1 meio. Que é, assim, aqui sim, é a abscissa do ponto dividido pela distância do ponto à origem, que é 1. Entendeu? Mas não esqueçam que o que eu fiz foi estender agora, eu tenho agora uma função da reta na reta. Função de R em R, tá? Uma função F, uma função seno, que eu vou chamar de seno, é a função seno. Uma função R em R, tá? Que associa a cada x o quê? O seno de x, claro, né? E tem, isso aqui é a função seno, tá? Então você tem a função seno. E você tem a função cosseno, cujo domínio é o conjunto dos números reais. Vocês já viram, né? Por que o domínio? Você calcula cosseno de qualquer número. Porque qualquer número real é um ângulo em radianos medido do sistema de coordenadas cartesianas desta forma, que leva todo x aonde? No cosseno de x. Agora, o mais interessante é o seguinte: se você, tá? Se você, no sistema de coordenadas cartesiano, ó, se você no sistema de coordenadas cartesianas desenha um círculo, né? Considera o círculo de raio 1 centrado na origem, que tem um sistema de coordenadas cartesianas aqui, ó. E se você chegar aqui e considerar o círculo de raio 1 com o centro na origem, o V, ó, o V, tá? Círculo de raio 1 centrado na origem, e pegar um ângulo, não importa onde ele esteja, tá aqui, ó, vai pegar esse ângulo aqui. Esse ângulo X. Primeira conclusão é que a medida do ângulo em radianos é a medida do arco.
O arco e o ângulo em radianos são numericamente iguais. Então o ângulo é um comprimento. O ângulo é um comprimento, tá? É o comprimento desse arco, são numericamente iguais. Isso é uma coisa que eu queria. É fundamental fazer o cálculo, tá? E mais, se na hora de escolher um ponto, que eu posso escolher qualquer um, se eu posso escolher qualquer um, para calcular o seno e cosseno, eu escolher esse ponto aqui, que é a interseção do lado com o círculo, esse ponto aqui é um ponto de coordenadas, é um ponto P de coordenadas A e B, onde A é a sua abscissa e B é a sua ordenada. Qual é a distância desse ponto à origem? 1, ou seja, o raiz quadrada de A2 mais B2 é 1. Então, na hora de calcular o seno de x, o seno de x é a abscissa do ponto, a ordenada do ponto, dividido pela sua distância à origem, ou seja, é o B. A ordenada do ponto já é o seno. E a abscissa do ponto já é o cosseno. Tá? Por essas e outras razões, esse círculo é chamado como círculo trigonométrico. Que é o círculo trigonométrico? É o círculo unitário, isto é, círculo de raio 1, que tem o seu centro na origem. E aí você tem, isso é fundamental, a medida do arco, isso eu vou usar isso para o cálculo, né? Fazer o cálculo é fundamental. A medida do arco é numérica, a medida do ângulo em radianos é numericamente igual ao comprimento do arco. Então o ângulo em radianos é um comprimento, certo? Mas antes de continuar, tá? Então, isso tudo foi para quê? Para ter o seno como uma função da reta na reta, tá? E o cosseno também. Agora, se você observar daqui, você não pode esquecer o seguinte: o seno de x, tá? Essa forma de ver o seno e o cosseno, se um ponto está sobre esse círculo de raio 1, necessariamente a sua abscissa está entre menos 1 e 1, assim como a sua ordenada. Ou seja, daí sai que o seno de x, tá? O seno de x, ele é menor que ou igual a 1 e ele é maior que ou igual a 1, assim como o cosseno. Menos 1. E isso, qualquer que seja o x real. Ou seja, o módulo do seno é menor que ou igual a 1 e o módulo do cosseno também é menor que ou igual a 1, qualquer que seja o x real. Só que qualquer número, observe, geometricamente, qualquer número entre menos 1 e 1 é o cosseno de um ângulo. Porque se você pega o círculo trigonométrico, e escolhe um ponto qualquer aqui, um ponto A aqui, né? O número A entre menos 1 e 1, estou no círculo trigonométrico. Se eu levanto uma perpendicular ou baixo, tanto faz, vou baixar, ó, uma perpendicular aqui, vou levantar, tanto faz. Então quem é A? A é o